Shalom. Esta semana, enquanto eu orava, algo aconteceu sem que eu estivesse buscando visão, sinal ou resposta. Eu apenas permaneci em silêncio diante de Adonai, deixando meu coração repousar na presença dele. Foi então que o ambiente mudou, e algo no espírito começou a tomar forma como se o céu inteiro respirasse diante de mim. Não era a árvore inteira como eu havia visto antes. Não era a luz suave tocando frutos verdes. Não era o galho que se inclinava para Yeshua. O que surgiu diante de mim era algo totalmente diferente, mais pesado, mais definitivo, como um veredicto sendo revelado diante dos meus olhos espirituais. Um galho morto. E naquele instante algo dentro de mim silenciou completamente. Eu chorei ao perceber o quão dura era aquela mensagem. Eu sabia que não era apenas uma visão, era um anúncio espiritual, uma revelação grave e santa sobre o tempo em que estamos vivendo. O temor do Espírito Santo pousou sobre mim como um peso que não se ignora. A visão era simples, mas carregada demais para ser suavizada. Aquele galho caído não representava apenas morte. Ele representava decisão, juízo e o cumprimento das palavras de Yeshua em João 15. Toda vara que não dá fruto, o Pai corta. Essas palavras ecoaram dentro de mim enquanto olhava para o galho morto. E então eu entendi. Aquele galho era o símbolo daqueles que tiveram oportunidade de amadurecer, mas recusaram a luz. Não foram abandonados. Eles resistiram até secar. Se na visão anterior a luz amadurecia frutos verdes, agora eu via o extremo oposto. Não o galho que permaneceu, não o galho que respondeu, mas o galho que rejeitou, resistiu e se afastou da luz até não ter mais vida dentro de si. E então, eu entendi algo ainda mais profundo. Aquele galho representava pessoas, ministérios, chamados e até gerações que resistiram tanto à verdade que perderam a capacidade de responder à luz. Não era que Yeshua tivesse se afastado delas, elas se afastaram dele. A secura espiritual começa quando o coração já não suporta ser confrontado. Primeiro perde a sensibilidade, depois perde o arrependimento, por fim, perde a vida. A visão mostrava o resultado final desse processo. Um galho no chão, sem folha, sem fruto, sem resposta. A poda não é o primeiro passo, é o último. Adonai sempre tenta antes. Ele chama, alerta, ilumina, corrige, desperta e confronta. Mas há quem rejeite tudo isso. Eu entendi que aquele galho cortado era um aviso para esta geração. Quem rejeita a luz, inevitavelmente seca. Aquela visão mostrava dois caminhos. O do galho que se volta para a luz e amadurece, e o do galho que rejeita a luz e seca. Não existe um terceiro tipo. Não existe neutralidade espiritual. A poda separa, a luz revela, a escolha mostra quem realmente permanece. Enquanto eu observava, eu entendi que a secura não começa no ato visível, mas dentro do coração, começa na indiferença. Começa quando a presença já não toca, quando o confronto já não incomoda, quando a verdade já não transforma. Ali, a raiz começa a morrer. O Espírito me fez sentir que muitos estão dentro da igreja, mais longe da videira. Estão perto do ambiente, mais longe da presença, perto do som, mais longe da seiva, perto das palavras, mais longe da luz. E assim, secam sem perceber que já estão caindo. Eu vi que aquele galho não havia sido cortado naquele dia. Ele estava seco há muito tempo. O corte apenas revelou o que já era verdade. A raiz havia morrido antes do fruto. A queda foi apenas a consequência natural de um coração que rejeitou a luz por tempo demais. Então, eu entendi algo ainda mais sério. Algumas pessoas continuam pregando, cantando, servindo, liderando, mas espiritualmente já estão desconectadas. Continuam no movimento, mas sem vida. Continuam na função, mas sem seiva. Continuam visíveis, mas secas. O Espírito mostrou que a poda não vem para envergonhar, mas para proteger. Quando um galho insiste em resistir, o corte é misericórdia, porque impede que a morte se espalhe para o que ainda está vivo. Adonai protege a árvore, protege o fruto, protege o remanescente. E essa separação não é para humilhar, mas para revelar. Revelar quem realmente ama a luz, quem realmente permanece, quem realmente amadureceu e quem realmente tem raiz. No fim, não será o carisma que sustentará ninguém, será a profundidade da conexão com a videira. Eu chorei, porque percebi que estamos vivendo o tempo mais sério da igreja. O tempo em que muitos parecem vivos, mas estão secando por dentro. O tempo em que a aparência engana, mas a árvore não mente. A árvore revela quem realmente pertence à luz.
A visão era mais que um aviso. Era um chamado para voltar. Voltar à raiz. Voltar ao temor. Voltar ao arrependimento. Voltar à luz que cura. Voltar à vida que transforma. Eu entendi que o galho cortado não é o fim inevitável. É o resultado da escolha. Eu entendi que o corte não acontece de um dia para o outro. Antes disso, Adonai sempre ilumina, chama, confronta e alerta. Mas quando o coração insiste em rejeitar a luz, a secura se instala de forma silenciosa e profunda, e o corte apenas confirma a escolha que o próprio galho já havia feito no invisível. A visão mostrava que muitos desejam dons e reconhecimento, mas rejeitam transformação, caráter e raiz. Querem influência sem arrependimento e relevância sem verdade, e assim, pouco a pouco, tornam-se exatamente como o galho que vi no chão, cheio de movimento por fora, mas completamente seco por dentro. O Espírito me mostrou que a proximidade com a árvore não garante permanência, porque o galho que estava diante de mim permanecia perto do tronco e da luz, mas não estava ligado a nada. E naquele momento, eu entendi que estar perto de Yeshua não é o mesmo que permanecer nele. A visão expôs que, dentro da igreja, todos cantam, oram e escutam a mesma palavra, mas nem todos permanecem, porque alguns brilham externamente enquanto secam internamente, e outros, mesmo escondidos, possuem raiz profunda e carregam vida verdadeira na presença. O Espírito me alertou que o remanescente não pode se apoiar em galhos secos, porque muitos tentarão encontrar segurança em ministérios mornos, doutrinas rasas e líderes sem raiz. Mas tudo isso cairá quando o fogo do tempo final tocar a árvore, e somente os que permanecem serão sustentados. Eu vi que estamos no fim da fé superficial, da santidade de aparência, do evangelho moldado para agradar e não transformar, porque a poda está passando pela igreja e removendo aquilo que nunca criou raiz, revelando quem realmente deseja a luz e quem apenas se acostumou ao ambiente. O Espírito me mostrou que estamos vivendo a separação entre brilho e luz, porque o brilho deslumbra e confunde, mas não amadurece, enquanto a luz transforma e sustenta. E eu entendi que, nos dias finais, apenas os que escolherem a luz terão força para permanecer quando o fogo chegar. A visão deixava claro que muitos galhos hoje se apoiam em aparência, estrutura e desempenho, mas não têm seiva e nem raiz. E sem raiz ninguém resistirá à pressão do tempo final, porque o que sustenta não é o que se vê, e sim o que está escondido e firmado na videira. Eu percebi que Yeshua não corta galhos vivos. Ele corta galhos que escolhem secar, que rejeitam confronto e se afastam da verdade. E o corte se torna inevitável porque ele apenas manifesta no visível aquilo que já estava decidido no coração muito antes da queda. A árvore inteira entrava em uma nova estação, uma estação de purificação e definição, e o Espírito deixou claro que os que permanecerem verão o derramar final, enquanto os que rejeitarem a luz não suportarão o fogo que virá. Eu entendi que este é o tempo de decidir para onde o coração está virado. Eu entendi que esta estação não é apenas uma fase difícil, mas um movimento espiritual profundo, que separa a aparência de essência, porque somente aquilo que tem raiz sobreviverá ao tempo final, e essa revelação trouxe ao meu espírito a certeza de que a poda é o último ato de misericórdia antes do fogo. A visão mostrava que muitos confundem atividade com vida, movimento com fruto e carisma com maturidade. Mas o Espírito revelava que nenhuma dessas coisas sustenta alguém no tempo da colheita, porque o que realmente importa é a ligação íntima, real e constante com a videira verdadeira. Enquanto observava o galho no chão, eu percebia que o problema dele não era falta de oportunidade, e sim falta de resposta, porque todos os galhos recebem luz, correção e chamada, mas apenas alguns se voltam para ela, e esses são os que amadurecem e permanecem firmes até o fim. O Espírito me mostrou que muitos estão acostumados com o ambiente, mas não com a presença, acostumados com a linguagem espiritual, mas não com transformação, e isso cria uma sensação de vida que não passa de ilusão, porque por dentro, o coração está se distanciando da raiz. Eu entendi que o maior perigo desta geração não é a perseguição externa, mas a secura interna, porque a secura não chega com barulho nem com escândalo, ela chega devagar, ocupando o espaço que um dia foi da presença, até que o coração já não reage mais à luz. O Espírito revelava que o corte não é um castigo, mas a exposição de uma realidade que já existia, porque o galho apenas se torna visivelmente morto quando já estava espiritualmente seco,
E essa revelação trouxe a certeza de que Adonai nunca corta sem antes tentar restaurar. Eu vi que o galho seco não era apenas uma pessoa, mas um reflexo de uma geração que busca aparências espirituais enquanto evita o confronto da verdade. E o Espírito mostrava que esse padrão é o que prepara muitos para a queda sem que percebam que estão se afastando de Yeshua. A visão também mostrava que o remanescente será pequeno, mas profundamente maduro, porque aqueles que realmente permanecem na videira passam pelo fogo, pela poda e pela luz de forma consciente, permitindo que cada estação transforme o coração e produza fruto real e eterno. Eu entendi que o fogo final não virá para destruir quem permanece, mas para provar o que é verdadeiro. E a visão deixava claro que somente os que têm raiz profunda resistirão à pressão do tempo, enquanto os que vivem de aparência não suportarão o peso da verdade quando ela vier. O Espírito sussurrou ao meu coração que este é o tempo de fortalecer a raiz, deixar a luz alcançar o interior e renunciar tudo o que impede o amadurecimento, porque a estação final se aproxima e somente quem permanece ligado à videira verá o derramar da última colheita. Enquanto eu meditava na visão, o Espírito me fez perceber que muitos galhos caem não porque foram atacados, mas porque nunca permitiram que a luz moldasse o interior. E essa resistência silenciosa cria rachaduras que, com o tempo, transformam vitalidade em secura e presença em distância. Eu entendi que a poda não veio para produzir medo, mas para revelar quem realmente deseja permanecer em Yeshua. Porque no tempo final, não haverá espaço para fé apenas emocional ou espiritualidade superficial. Somente aqueles que abraçarem a verdade por inteiro resistirão ao calor que virá. A visão mostrava que o remanescente não será definido por quem tem maior visibilidade, mas por quem carrega maior profundidade, porque Adonai sempre se move primeiro no secreto, e é no secreto que ele fortalece raízes que o mundo não vê, mas que o céu reconhece como verdadeiras. Eu percebi que a árvore representa o reino, e os galhos são todos aqueles que um dia foram alcançados pela luz, mas a escolha de permanecer não é automática. Cada galho responde à luz de forma única, e a maturidade se torna o sinal visível de quem realmente está ligado à vida. O Espírito me mostrou que haverá um contraste cada vez mais forte entre os que têm brilho e os que têm luz, e que no final dos tempos esse contraste ficará impossível de esconder, porque a pressão revelará caráter, a verdade revelará raiz, e o fogo revelará o que realmente vive em cada um. Eu entendi que a estação que vem exigirá coragem espiritual, não para enfrentar o mundo, mas para enfrentar a si mesmo, permitindo que a luz revele o que ainda precisa ser transformado. Somente assim, o galho terá força para amadurecer, florescer e permanecer firme quando o vento aumentar. A visão também deixava claro que muitos tentarão se apoiar em sistemas religiosos, estruturas humanas ou discursos motivacionais, mas nada disso terá poder para sustentar um galho que não está ligado à videira, porque a conexão com Yeshua é a única fonte real de vida e de resistência. Eu vi que a secura espiritual é perigosa justamente porque é silenciosa, e o galho continua parecendo parte da árvore por um tempo. Mas por dentro, ele já perdeu a seiva, já perdeu o frescor, já perdeu o temor, e apenas a luz pode expor essa realidade antes que o corte aconteça. O Espírito me mostrou que, antes de qualquer juízo, sempre há uma oportunidade, sempre há um chamado, sempre há uma luz que toca o galho e convida ao retorno. E essa é a prova do amor de Adonai, porque ele nunca corta alguém que ainda deseja permanecer na presença dele. Enquanto eu refletia, o Espírito me mostrou que muitos galhos hoje estão lutando para parecer vivos, mas a aparência não sustenta ninguém quando a prova chega. Somente a raiz, firme e profunda em Yeshua, terá força para manter o coração inteiro no tempo em que tudo ao redor começar a balançar. Eu entendi que o verdadeiro amadurecimento não acontece na superfície, mas no interior, onde a luz toca aquilo que ninguém vê. É ali que o Espírito ajusta, limpa, corrige e fortalece, preparando o galho para suportar o peso da glória e o peso da responsabilidade espiritual.
A visão mostrava que muitos galhos permaneceram verdes por anos, mas nunca amadureceram porque resistiram ao processo. E o Espírito me revelou que nesta estação não será suficiente estar verde, será necessário estar maduro, porque o tempo final exigirá firmeza, coragem e profundidade. Eu percebi que o galho seco representava tudo o que não suporta confronto, tudo o que se esconde atrás da aparência, tudo o que foge da verdade e tudo o que evita o arrependimento. E essa postura cria um coração endurecido que perde a capacidade de responder à luz. O Espírito me revelou que a poda atual não é uma correção isolada, mas um movimento profético que está preparando a igreja para a estação mais intensa que já viveu, e somente os que estiverem realmente ligados à videira sobreviverão ao peso do que virá. Eu entendi que muitos dos que pareceram fortes por anos foram sustentados por estrutura, por eventos, por rotina e não pela raiz. E quando a luz expôs essa falta de profundidade, a secura se tornou evidente, não para condenar, mas para convidar ao retorno imediato. A visão deixava claro que os galhos que rejeitam a luz agora não suportarão a escuridão que virá, porque é a luz que fortalece, é a luz que amadurece, é a luz que prepara. E sem ela, o coração perde o discernimento e se torna vulnerável a todo tipo de engano. Eu vi que estamos entrando em uma estação em que o Espírito não permitirá mais que se viva de aparência, porque a aparência não protege, não sustenta e não salva. Somente a raiz profunda permitirá que cada filho permaneça firme quando a pressão aumentar. O Espírito me mostrou que haverá um contraste muito forte entre os galhos vivos e os galhos secos, porque a luz vai expor o que cada um carrega, e aqueles que estiverem realmente conectados à videira terão uma força interior que nenhum vento poderá arrancar. Eu entendi que esta visão é um chamado urgente para que cada um examine sua conexão com Yeshua, porque no fim, não importa o quanto se sabe, o quanto se faz ou o quanto se aparece. O que define o destino do galho é se ele continua ligado à vida que flui da videira. A visão mostrava que o tempo que antecede a tribulação será marcado por definições profundas. Não será um tempo de incerteza, mas de revelação, porque a luz mostrará quem está pronto para permanecer e quem escolheu viver sem raiz, mesmo estando perto da árvore. Eu percebi que muitos estão esperando grandes sinais exteriores, mas o Espírito está operando dentro do coração, transformando áreas escondidas e moldando atitudes silenciosas. Porque a verdadeira preparação começa no interior muito antes de se manifestar no exterior. O Espírito me mostrou que os dias vindouros exigirão um coração firme, capaz de permanecer fiel, mesmo quando tudo ao redor parecer instável. E somente aqueles que tiverem raiz profunda encontrarão paz no meio do fogo, porque a paz verdadeira nasce da conexão com Yeshua. Eu entendi que o galho seco não representa apenas queda, mas representa a consequência da resistência, porque o endurecimento do coração sempre antecede a secura, e a secura sempre antecede o corte, e essa ordem espiritual nunca falha porque nasce da escolha de cada um. A visão mostrava também que o remanescente, apesar de pequeno, carregará uma força invisível que virá da permanência constante na presença, e essa força não será emocional nem circunstancial, mas espiritual, profunda, firme, capaz de sustentar até nos dias mais escuros. Eu percebi que o Espírito está chamando muitos de volta ao temor, ao arrependimento e à sensibilidade espiritual, porque essas três chaves restauram a ligação com a videira, limpam o coração da secura e abrem espaço para que a vida volte a circular por dentro. A visão deixava claro que o galho seco não é apenas alguém que errou, mas alguém que se recusa a voltar, porque erros não cortam galhos, mas a resistência prolongada sim. E essa revelação trouxe ao meu espírito um entendimento profundo sobre a urgência do retorno. O Espírito me mostrou que muitos foram secando lentamente, não por maldade, mas por descuido, por distração, por deixar a luz para depois. E o tempo foi passando até que a sensibilidade espiritual se perdeu. Mas ainda assim, a luz continua chamando e convidando ao recomeço. Eu entendi que esta visão é, acima de tudo, uma convocação para despertar, porque a poda está acontecendo, o fogo está se aproximando e a colheita está prestes a começar, e cada galho precisará decidir sua direção agora, enquanto ainda há luz suficiente para escolher. O Espírito me revelou que o remanescente não será reconhecido pela aparência, mas pela profundidade.
Muitos serão discretos, silenciosos, quase invisíveis aos olhos humanos, mas serão carregados de vida no espírito, porque permanecerão ligados à videira, mesmo quando tudo ao redor desmoronar. Eu entendi que a poda de Adonai não fere o que está vivo, ela fortalece. Corta aquilo que atrapalha, remove o que pesa, limpa o que impede o fruto e abre espaço para que a luz alcance mais fundo. E essa limpeza, embora pareça dura, é sempre um ato de amor direcionado ao amadurecimento. A visão mostrava que muitos galhos verdes acreditam que estão seguros, mas a segurança não está na cor, está na conexão. E o espírito deixava claro que quem permanecer apenas na superfície não conseguirá atravessar o período final, porque a maturidade será essencial para sobreviver. Eu percebi que a luz não expõe para humilhar, mas para salvar. Ela revela a secura enquanto ainda há tempo de restauração. E essa revelação trouxe ao meu espírito uma compreensão profunda. Adonai não expõe para destruir. Ele expõe para transformar antes que seja tarde. O espírito me mostrou que muitos confundem movimento com vida, mas o movimento pode continuar mesmo quando a raiz já morreu. Ministérios podem funcionar, vozes podem soar, plataformas podem existir, mas sem luz e sem seiva, tudo isso se torna apenas uma estrutura vazia. Eu entendi que o coração que evita confronto inevitavelmente se torna terreno para a secura espiritual, porque a luz que não é recebida enfraquece a sensibilidade. E quando a sensibilidade se perde, o arrependimento se torna distante, e o galho começa a morrer por dentro. A visão revelava que a secura é o primeiro sinal de que o galho está rejeitando a luz. A falta de prazer na presença é o segundo, e a perda do temor é o terceiro. E quando esses três sinais se unem, o espírito já não encontra mais resposta no coração, e o corte se aproxima. O espírito me fez entender que muitos galhos secos ainda estão de pé, mas a queda é apenas uma questão de tempo, porque aquilo que não tem vida não permanece. E essa revelação trouxe ao meu coração a certeza de que a luz está sendo derramada agora para evitar perdas eternas. Eu percebi que estamos vivendo o tempo em que Adonai está removendo tudo o que impede o avanço do reino. Não para punir, mas para proteger o que ainda está vivo. Porque ele cuida da árvore, cuida do fruto e cuida do remanescente que precisa crescer, sem ser sufocado por secura. A visão deixava claro que o galho cortado não é o fim da árvore, mas o início da estação final. E essa estação é marcada por purificação, definição e verdade. Eu entendi que Adonai está preparando seus filhos para permanecerem firmes no período mais decisivo da história espiritual. O Espírito me mostrou que, nos dias finais, muitos tentarão se apoiar no que sempre funcionou, mas somente aqueles que estiverem ligados à videira terão força real, porque os sistemas humanos não suportarão o peso da pressão, e apenas a vida espiritual genuína resistirá ao fogo que virá. Eu entendi que o galho cortado não era apenas um símbolo de juízo, mas um alerta de misericórdia, porque Adonai estava mostrando o que acontece quando a luz é rejeitada repetidamente. E essa visão era um convite urgente para que cada coração voltasse a responder à presença antes que fosse tarde. A visão deixava claro que o fogo virá para provar a raiz de cada um. O calor revelará quem está firme e quem está apenas encostado, porque o fogo não destrói quem tem vida, ele apenas expõe o que é verdadeiro. E essa revelação acendeu um temor santo dentro de mim. O Espírito me fez entender que a proximidade física não garante maturidade espiritual. Muitos estão perto da árvore, mas longe da seiva, e essa distância interior é o que prepara o galho para a secura. A permanência não é geográfica, é uma decisão diária do coração em permanecer na luz. Eu percebi que os dias que vêm serão dias de decisão, porque aqueles que realmente desejam a luz correrão para ela, enquanto aqueles que preferem a sombra se afastarão ainda mais. A visão mostrava que não haverá meio termo, porque a luz separa, define e revela com precisão. O Espírito me mostrou que a secura espiritual não é repentina. Ela começa quando a palavra já não confronta, quando a presença já não toca, quando o coração já não responde. E essa falta de resposta cria um espaço interno onde o inimigo planta apatia, engano
e resistência. Eu entendi que a visão do galho cortado era, na verdade, uma revelação sobre esta geração, porque muitos estão acostumados com sons espirituais, mas não com o peso da verdade, e o Espírito mostrava que saber linguagem espiritual não significa ter vida espiritual. A visão deixava claro que estamos prestes a entrar em um período em que a profundidade espiritual será essencial. Não será mais possível sobreviver com fé superficial, porque a pressão será maior do que tudo o que já vimos. E somente os que tiverem raiz permanecerão firmes. O Espírito me fez entender que, quando a poda acontece, não é para destruir a árvore, mas para salvá-la, porque Adonai conhece cada galho, cada decisão, cada inclinação do coração, e ele remove o que está morto para proteger o que ainda tem vida e pode amadurecer. Eu percebi que a visão não era para gerar pânico, mas para despertar. Não era para ferir, mas para alertar. Não era para condenar, mas para preparar, porque o tempo da colheita está se aproximando, e cada galho precisará estar ligado, vivo e sensível à luz para permanecer. O Espírito me mostrou que a colheita final não será sobre quantidade, mas sobre maturidade, porque Adonai não busca galhos verdes e imaturos, mas frutos que suportaram luz, poda e tempo. Eu entendi que somente os que abraçarem o processo permanecerão firmes até o fim. Eu percebi que muitos galhos secos tentam sobreviver apoiando-se em tradição, estrutura e aparência, mas nada disso sustenta no tempo da prova. A única força verdadeira nasce da ligação viva com Yeshua, da seiva que flui da videira e mantém o coração aceso mesmo na aflição. A visão mostrava que o corte sempre precede o fogo, porque Adonai primeiro separa o que está seco, depois permite que o fogo revele o que tem vida. Essa ordem divina nunca muda, porque o fogo não é o começo do juízo, mas o ápice de uma decisão que começou no coração. Eu entendi que o galho cortado representa aqueles que rejeitaram a luz por tanto tempo que perderam a sensibilidade, mas o Espírito deixava claro que, enquanto ainda há luz, há esperança, porque a poda é o último chamado antes que venha o fogo que provará toda a terra. O Espírito me revelou que essa visão não é apenas um alerta, é um preparo. Adonai está fortalecendo o remanescente, despertando corações, limpando áreas, removendo pesos e chamando seus filhos para uma conexão mais profunda, porque os dias finais exigirão maturidade espiritual. Eu percebi que a luz de Yeshua é o que diferencia o galho que amadurece do galho que seca. A luz cura, molda, transforma, expõe e fortalece, enquanto a sombra esconde, enfraquece e engana. Essa revelação trouxe ao meu coração a certeza de que permanecer na luz é a única segurança. A visão mostrava que muitos tentarão resistir ao processo, mas o remanescente responderá, porque o Espírito está chamando aqueles que ainda têm sensibilidade, que ainda sentem o toque, que ainda desejam permanecer, e esses serão fortalecidos para suportar o tempo final. Eu entendi que a poda é misericórdia, porque ela separa o que ainda pode ser salvo do que já escolheu a secura. Adonai não corta para destruir, ele corta para preservar, para proteger a árvore, para fortalecer o remanescente e para preparar o reino para a colheita que virá. O Espírito me mostrou que esta visão é um convite profundo. Permanecer na videira, buscar a luz, renunciar à secura, deixar o coração ser transformado e permitir que a seiva volte a fluir, porque tudo o que está ligado a Yeshua vive, amadurece e permanece até o fim. Ao final da visão, eu entendi que Adonai não está anunciando destruição, mas despertando seus filhos, chamando-os de volta à luz antes do fogo. Este é o tempo de se voltar, de se firmar, de permanecer, porque a colheita está próxima. Ore comigo. Adonai, Tu és o agricultor perfeito, aquele que vê cada galho, conhece cada raiz e discerne cada intenção do coração. Hoje eu me coloco diante da Tua luz, não como alguém pronto, mas como alguém que deseja permanecer ligado à videira verdadeira, buscando Teu toque, Tua direção e Tua vida. Abre em mim o espaço onde Tua seiva possa fluir novamente. Restaura o que ainda vive, desfaz a secura escondida, confronta o que precisa ser alinhado e ilumina o que ainda permanece na sombra. Que nada em mim resista ao Teu mover, mas que meu coração seja moldado pela Tua verdade. Adonai, toca meu interior com a Tua luz,
para que nenhuma área rejeite a verdade. Ensina-me a permanecer, a amadurecer e a responder ao teu chamado com humildade, entrega e obediência. Livra-me de caminhar pela aparência e fortalece em mim a sensibilidade ao teu espírito. Yeshua, videira viva, eu ligo meu espírito ao teu. Quero permanecer na luz que amadurece, na verdade que transforma, na presença que sustenta e na seiva que dá vida. Que meu coração volte totalmente para ti e que a tua presença seja meu alimento todos os dias. Restaura minha sensibilidade espiritual, renova meu temor, purifica meu amor. Faz de mim um galho vivo que floresce, amadurece, resiste e permanece. Que nada em mim seque, que nada endureça, que nada se afaste da luz que vem de ti. Prepara-me, Senhor, para o tempo da colheita que se aproxima. Fortalece minha raiz, guarda meu caminho, protege meu espírito. Mantém meus olhos firmes em Yeshua, o único que sustenta, salva e conserva a vida. Conduz-me na tua vontade, sem desvios e sem distrações. Eu te entrego minha casa, minha mente, meu coração, meu futuro e meus frutos. Que tudo em mim esteja na luz. Que tudo em mim permaneça ligado à videira. Que tudo em mim seja encontrado vivo e sensível quando o teu mover final se manifestar sobre a terra. Adonai, sela esta oração no meu espírito. Que cada palavra encontre raiz e produza fruto em mim. Que a tua presença me amadureça, me firme, me transforme e me prepare para permanecer até o fim. Em nome de Yeshua, a videira verdadeira. Amém. Eu andei por tantos caminhos, procurando vida no que não pode viver. Tentei crescer longe da tua luz, mas o meu coração começou a morrer. Me vi como um galho cansado, seco, distante, fora da raiz. Até que ouvi tua voz chamando: volta pra mim, porque em mim tens a vida que sempre quis. E quando a tua luz tocou o meu peito, eu vi a verdade que não quis olhar. O fruto verde nunca amadurece longe da tua seiva, eu só sei secar. Yeshua, tu és a videira verdadeira. Eu me rendo, volta a fluir em mim. Tua presença me poda, mas me cura. Só em ti eu posso finalmente florescer assim. Yeshua, me prende em teus ramos, me alinha ao teu coração. Tira de mim o que é seco e sem vida, faz brotar arrependimento e transformação. Eu escondi minhas feridas com folhas que o vento levou. Quis mostrar força, quis parecer pronto, mas dentro da alma algo sufocou. Eu sei que o teu fogo purifica e a tua verdade me faz enxergar que cada corte da tua mão santa é pra me ensinar que só ligado em ti posso frutificar. Toca minha raiz de Yeshua, arranca o orgulho que insiste em ficar. A tua luz revela o que eu escondia e o teu amor me chama pra voltar. Yeshua, tu és a videira verdadeira. Eu me rendo, volta a fluir em mim. Tua presença me poda, mas me cura. Só em ti eu posso finalmente florescer assim. Yeshua, me prende em teus ramos, me alinha ao teu coração. Tira de mim o que é seco e sem vida, faz brotar arrependimento e transformação. Se a tua mão cortar eu confio, se a tua luz expor eu aceito. Se o teu fogo queimar eu permaneço, porque sem ti Yeshua